celebrações exigem grandes desapegos. Então olha que está ao teu lado e diga assim, para você celebrar, vai ter que desapegar. Então vocês vejam que eu vou conversar com vocês hoje sobre um cara que eu sou fã. Eu sou fã dele desde a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia. E eu li a história dele e logo eu falei para mim, Cássio, eu quero ser 1% desse cara. Se eu conseguir ser 1% desse cara, eu já estou feliz. Eu li a história dele e me apaixonei de tal maneira pela história, pela família. E com o tempo eu fui entendendo, então, que ele era mais importante do que eu podia imaginar no livro. Quando Jesus citou ele como o pai da fé. Aí, eu percebo na história dele que ele só se tornou um grande homem porque ele fez grandes sacrifícios. Eu vejo na história de Abraão que ele só se tornou pai da fé porque ele chegou ao ponto de deixar o filho no lugar da morte. Chegou o momento que o próprio filho já não era mais tão importante do que Deus. Sua família não era mais tão importante. Seus bens não eram mais tão importantes. Seu trabalho não era mais tão importante. Suas riquezas não eram mais tão importantes. Seus sonhos pessoais não eram mais tão importantes. Ele fez de Deus o seu próprio sonho. Ele fez a voz de Deus seu próprio chamado. E ele se tornou, por causa disso, o pai da fé. Baseado nisso, estamos lendo nosso texto, Gênesis 11, 27 e 32. Olha só, são esses descendentes de Terá que foi o pai de Abraão. Lembra o nome do pai de Abraão, é Terá. Foi pai de Abraão, de Naor, de Arã. Arã foi pai de Ló. Terá ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Terá saiu da cidade de Ur. Presta bem atenção, gente. Terá, o pai de Abraão, saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã, e levou junto seu filho Abraão, seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Terá morreu em Arã com a idade de 205 anos. Aqui então conta a história do pai de Abraão. Vamos para Gênesis 12 agora. O que Deus fala para o filho, Abrão, né? Antes de ser Abraão. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e todas as riquezas de escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Amém? Ó, de Deus, você deixa, gente, é um texto maravilhoso. Nós poderíamos estudar várias partes desse texto, mas eu vou só pensar o que é importante para hoje. Gente, antes de nós conhecer a história de Abrão, nós vamos conhecer a história do pai dele. O pai de Abrão, o nome dele era Terá, ele ouviu a voz de Deus dizendo: saia de Ur e vá para Canaã. Ele ouviu a mesma mensagem que Deus deu a Abraão. Porém, Terá saiu com a sua família e ele chegou a uma cidade onde nós vamos dizer aqui, chamar de Arã. Chegou em Arã, gostou tanto de Arã que morreu em Arã. Ou seja, temos três visões aqui: Ur, Arã, Canaã.
Deus mandou Terá sair de Ur para Canaã. Mas no caminho ele parou na metade, porque ali era legal, ali ganhava melhor, ali era mais profissional, ali tinha mais um coaching exclusivo, então ele ficou ali. Vamos ali? Olha o que significa o nome do pai de Abraão. Terá significa viajante cansado. Na verdade, no hebraico significa outra coisa, eu acho ruim falar assim na tela, mas é vatim. Então a gente bota ali uma linguagem melhor, né? Viajante cansado. Esse cara aqui, o pai de Abraão, olha só, ele ouviu a voz de Deus, recebeu a voz de Deus, beleza, vou sair dessa cidade e vou até Canaã. Ele dá uma passagem, para no posto ali, né? Abastecer, viu? Eu dou uma abastecida aqui, uma conveniência, um pastelzinho aqui. Essa eu vou ficar por ali. Não quero mais, é muito desgastante, é muito longe. Eu estou feliz aqui. Eu estou gostando daqui. Eu estou sentindo paz aqui. Gente, o que eu mais encontro crente é falando, eu sinto paz, meu Senhor. Claro. O pecado sente paz mesmo. Eu sinto paz nos colos do diabo. Eu sinto paz na desobediência a Deus. Deus falou comigo. Gente, o que eu desmascaro de gente que vem, Deus me revelou. Eu falo, meu Deus, não me revelou, não. Não pode ter sido Deus que tenha revelado isso. Mas eu senti. Não, isso não tem como ter sido Deus, porque se fosse Deus, teria base bíblica. A base na Bíblia é aprovar Deus seria glorificado, não o teu nome. A igreja avançaria, não você. Então não foi Deus que falou, não, tenho certeza que não. Mas Arã ali, aliás, Terá, né? Ele pensou com ele o seguinte: não, eu prefiro ficar aqui, porque eu vou ficar nesse lugar. O meu chamado é eu chegar em Canaã. Esse é o meu chamado da plenitude. Eu já entendi Deus, mas eu não quero chegar até lá. Eu não quero ir lá. Eu quero ficar aqui. Eu quero plantar minha vida aqui. Cara, toda vez que você chega para Deus e diz, Deus, eu quero isso, já comece a avaliar se é de Deus mesmo. E geralmente Jesus ensinou para nós o seguinte: seja feita a tua vontade, não há. Não há. Nós vivemos hoje, na nossa geração, e você vai ver ali, que na Segunda Guerra Mundial para cá, o pai que apanhava do seu filho, a mãe que apanhava, a filha, aliás, que apanhava da sua mãe, um contexto de guerra, de escravidão, de ditadura. Aquelas pessoas saem da guerra, nascem, né? Elas estão ali com seus pais ditadores, mas elas dizem o seguinte: bom, quando eu tiver filho, eu não vou mais ser cruel com meu filho, porque eu fui uma pessoa, meu pai foi cruel, então eu não vou ser cruel com meu filho e com a minha filha. Porque eu encontro pais falando, quando eu tinha meu pai não me dava um chiclete. Hoje meu filho pede videogame, eu dou. Hoje meu filho pede skate, eu dou na hora. Hoje meu filho pede tudo. Hoje meu filho sai de casa a hora que ele quer, eu deixo, ele volta a hora que ele quer, eu deixo. Não quero mais vê-lo sofrer. E essa geração que nós estamos, então, tudo está centralizado na minha vontade. Os pais cuidam dos seus filhos baseado na vontade deles. O que você quer, meu filho? Tá bom, eu vou te dar isso. E aí essa geração, ela se converte e vem para a igreja, aí Deus pega e diz assim: abandone o teu pecado. E ela vai dizer o que para Deus? O meu pai nunca disse não para mim. Quem é você para dizer não para mim? Eu sou acostumado a fazer o que eu quero. Agora eu chego na igreja aqui, tem um pastor, tem um discipulador, aonde eu vou ter alguém com dor, dizendo para mim o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, para onde eu tenho que ir, para onde eu não posso ir. Eu não fui criado assim, eu não gosto disso, eu quero independência. Acaba de independência ou morte, de fato. E aí é uma geração, então, que qualquer que seja dada por Deus ou pela igreja,
que não tem a ver com a vontade dela, ela não vai. Bom, Deus falou com Terá, né? Terá, vamos nessa aí. De Ur até Canaã. Vamos sim, ele foi indo. Quando ele chegou então em Arã, agora quero que você passe mesmo mais um ali. Olha só, Ur, você vai ver que Ur significa fogo, chama e brilho. Então, olha só que legal. Quando Deus chama Terá, ele aproveita que está em Ur profeticamente, porque Ur significa chama brilho. Ou seja, Terá estava ainda apaixonado por Deus. Terá estava ainda incendiado por Deus. Deus não vai chamar alguém, ele chama alguém apaixonado. Apaixonado. Deus aproveita que nós estamos na adoração, e ele aproveita ali. Ele estava apaixonado. Agora passa mais um. Arã. Região montanhosa, orgulhoso, montanhoso. Bom, na caminhada com Deus, nós podemos começar apaixonados e depois nos tornar orgulhosos. Eu sempre dou de exemplo, gente, que a vida cristã é tipo uma maratona. Sabe as maratonas de São Paulo? Daí vai lá os 500 brasileiros, né, tudo louco de regata, com faixa. O cara dá um tiro. Estou em primeiro. O queniano só está ali, ó. Só aqui, ó. Aqui para trás. O queniano só está assim. Mas daí o paulista, o gaúcho, o carioca, estão lá na frente, estão quase chegando já. E o queniano começa. Vocês já viram aqui? Eles vão achar ridículo, nossa, que ridículo isso aí. Em vez de correr com garra, fica assim, ó. E assim, né? E nós estamos analisando quem? Estamos dizendo o brasileiro. O cara saiu um speed, né? Speed. O cara corre. Bom, dá 1 hora os brasileiros estão mortos já. Pedindo água. E o queniano só aqui. Bota um copinho de água na cabeça e vai. Somente nos quilômetros finais, entre os caras que chegam lá. São escolhidos por Deus, os quenianos? Ou eles são mais inteligentes que nós? Certa vez, gente, chegou a maior igreja do mundo. Os brasileiros foram lá de conhecer a maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Queriam saber o segredo, né? Os pastores, foram lá, os líderes, né? Aí tinha cavernas de oração lá. Vamos entrar aqui com os coreanos, com os japoneses, com os chineses. Todo mundo entrou na caverna. Aí começou os brasileiros lá em língua, chutar, rodopiar, dar estrelinha, quebrar o demônio, abençoar uma nação. Deu meia hora, os caras caíram no chão. E os coreanos só de joelho assim, nem abriram a boca, só assim. E o brasileiro, ó, tocou no coreano. Vamos embora, Deus me trabalhei tanto, não tem demônio me segura, irmão. O coreano olhou, tu vai embora? Sim, mas nós já oramos, né? Não, mas eu nem introduzi ainda em oração. Como você já está indo embora? Tu orou meia hora? Aí tu não ora em voz alta, não. Vou orar em voz alta daqui 3 dias. Agora eu vou ficar meditando no Senhor. Vocês são assim, brasileiros? Vocês gostam de gritar tudo lá e aí agora vai embora. A Deus mal abriu o céu, você está em casa, meu amigo. O problema hoje, gente, não é a nossa iniciativa, mas sim a nossa acabativa. Aquilo que a tua empolgação começou, a tua perseverança tem que terminar. Ou seja, eu persevero não quando eu estou animado, é quando eu desanimei que eu persevero. É perseguir a esperança. Aí, o cara se empolga. Vou ler toda a Bíblia esse ano. 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 10º dia, 15º, tá começando a cansar de alguma coisa, né? Vendar esse caso, né? Numerologia, né? Abraão, G2, tem quase desculpa, né? Negócio definitivo. O cara chega em Deuteronômio e já parou com ele aqui. Aí tem que chegar no outro ano, Deus, eu te peço perdão, vou a partir de Deuteronômio. A pessoa demora 10 anos para ler toda a Bíblia. E cada ano ela vai ter uma parte dela. Cristianismo também. O cara começa firme com Deus. 1 ano, 2, 3, 4. No quinto ano. Então, queridos, o segredo para você ficar firme com Deus é a tua perseverança.
O segredo para você ter alguma coisa na tua vida se chama perseverança. O segredo, se você ser um empresário de sucesso, é você ter perseverança. Tudo na tua vida vai existir se você perseverar. Muito bem, aí você passa mais um. Olha só, o que Canaã significa? Negócios, trabalho, terra que manda leite e mel, terra produtiva, terra de sucesso. Então, na verdade, Deus está dizendo para Terá o seguinte: Terá, você está muito confortável aqui, eu quero te levar para um lugar de pico, eu quero te fazer produzir muito, eu quero que você seja frutífero, esse lugar é Canaã. Ele vai perguntar, pastor, onde surge Canaã? É bem simples, gente. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Né? Os irmãos não pensam no Bíblia. Né? Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Todos eles foram abençoados por Deus. Certa vez Noé, os caras chamam Noé de Bebum por isso. Mas Noé está numa nova terra, num mundo novo, e ele descobre a vinha. Ele descobre então a uva. Aí ele faz um sucão lá, a vinha, não percebe que ali tem álcool e se alegra, né? Olha uma coisa boa, você foi tomando ideia. Noé foi o primeiro bebum da história da Bíblia. Caiu uma desborrachada. A Bíblia ensina que ele ficou tão bebum, tão assim esborrachado, ele ficou nu. Tirou até a roupa, tão bêbado que ele ficou. Aí o que acontece? Chega a Cã. Pai, seguinte, meu pai está pelado. Já foi os irmãos. Jafé, sim. Pai está pelado, coisa horrível. Tomou ali um porre da mulherada, veio aqui ver. Os 2 irmãos, que é louco, rapaz. Que desonra essa nosso pai. Pegaram o pano, de costas, para não ver o pai. Taparam o pai. Aí, evidentemente, né? A Rede Globo da época, né? O UOL Notícias, quando Noé ficou de pé, e são os irmãos, pai. Sabe o que o Cã fez? Ele viu que você estava nu e quis debochar de você. Aí a Bíblia vai dizer bem tranquilamente, dizendo que Noé chama os 3. Né? E Deus, então, através de Noé, amaldiçoa Cã. E ele, então, que era para ser um dos principais, se torna escravo de Sem, se torna escravo de Jafé, e Cã, então, é amaldiçoado por Deus. Olha que interessante isso aí. De Cã veio os cananeus, e todo o território desse homem amaldiçoado, sabe qual que é o nome? Canaã. Bom, agora ficou um nó na minha cabeça, calma aí. Mas por que Deus então manda Terá para Canaã? Que legal, né? Porque existe um princípio da Bíblia, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou a maldição, superabundou a bênção de Deus. Deus tem o poder, queridos, de pegar nós com maldições e todo tipo de pecado, todo tipo de erro e todo tipo de tragédia e fazer da nossa vida da água para o vinho. E fazer da nossa vida uma vida de reflexo, de modelo. Um Deus que levanta um território amaldiçoado, tira a maldição, mas quando abençoa, é a melhor terra que há. Aí está Canaã. Canaã, então, é hoje o que nós, os dias de hoje, chama de sucesso. Acho interessante aqueles cursos, né? Fale fluentemente em inglês em 10 dias. Poxa! Até hoje eu falo good morning e ainda assim, 15 anos, né? Em 10 dias, Esmar, fica feliz, né? Pá! 10 dias, quanto? 10 parcelas de 500. Pá! Vou falar inglês. Será que vai conseguir falar inglês em 10 dias, gente? Você já caiu nisso, não? Alguém já caiu? Ou 3 meses, então? A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo fast food. Tudo muito rápido. Mas Canaã, queridos, ali está bem interpretado. Significa negócio, significa trabalho, terra que manda leite, terra produtiva, terra de sucesso. Mas o crente, ele vai chegar e está tudo pronto lá. Nós crentes, nós estamos tudo
pronto. Quando Deus fala que vai ter sucesso, não é tu chegar na terra tudo pronto. Você vai ter que fazer também acontecer a terra. Você vai ter que fazer o teu próprio sucesso. Você vai ter que levantar a tua empresa, levantar o teu projeto. Você vai ter que suar. Você vai ter que fazer. Você vai ter que contribuir. Se você quer ser alguém de sucesso, você vai ter que trabalhar. Aí só passar mais um lá. Agora olha que interessante, gente. Aí você percebe que no capítulo 11, Deus chama Terá, ele não obedece. Em Jó está escrito o seguinte: os planos do Senhor Deus não podem ser frustrados. Então, gente, se Deus tem um plano para mim aqui, Deus me deu algo chamado Viva Planet. E eu sei que se eu não fazer, outro vai fazer. Isso não é meu, isso é de Deus. Eu agradeço a Deus todo dia, e botei um monte de quadro ali no meu escritório, quando eu estou sentado eu vejo todas as nações. Estamos juntos nisso. Sou pastor disso. Mas eu sei que se eu não obedecer, outro vai pegar isso. Porque o plano é de Deus. E ele não pode ser frustrado. Então, se você tem um chamado de Deus, alguns estão aqui, vocês têm chamado, vocês têm certeza que Deus te chamou para fazer alguma coisa, para ser alguma coisa, você tem um privilégio de receber isso. Agora, se você não quiser, não pense que Deus vai pegar esse projeto e vai jogar no ralo. Não. Bom? Não quer? Tem quem quer. Deus vai achar algum louco, alguém estranho, que quando Deus, eu estava com um cara aqui, mas ele não quis. Você aceita? Foi o que Deus fez para Abraão. Deus chega para Abraão e, em outras palavras, fala o seguinte: Abraão, há algum tempo atrás falei com o teu pai. O teu pai saiu de Ur e ir até Canaã. Mas ele decidiu ficar no conforto de Arã. Eu gostaria de saber, Abraão, se esse projeto que eu tenho de levar alguém para a terra prometida, pode ser você. Poderia ser você, já que teu pai foi um fracasso, já que teu pai foi uma piada, já que teu pai foi uma vergonha, será que poderia você então cumprir o meu projeto de levar o meu povo para Canaã? Abraão ainda diz então que ele, sim, obedeceu. Não está escrito Abraão foi, mas a Bíblia diz o seguinte: e quando Abraão recebe a voz de Deus, Deus fala: muito bem, saia então da tua terra, do meio dos teus parentes, e o pior de tudo agora, hein? E vá para uma terra onde eu te mostrarei. A pior coisa que existe na face da terra é quando Deus fala: ele tem um projeto para ti. Qual? No caminho eu vou demonstrando. É que nós gostamos, né? A gente gosta de tudo pronto. Eu só me atiro aqui se eu souber quanto que eu vou ganhar, se eu souber se vai ter segurança, vai ter alarme, vai ter cachorro, vai ser um pai nobre, se vai garantir que eu vou ficar vivo, aí eu vou. Cara, com Deus não funciona assim. Jesus disse certa vez: ide por todo mundo e fazer discípulos. No grego, ide é indo. Conforme você for indo, eu vou usando você. Conforme você for caminhando, eu vou te abençoando. Com Deus, gente, não tem essa de projeto pronto. Ele pode mostrar o projeto pronto, mas a tua caminhada vai ser dia após dia, e você vai ter que viver com Deus, muitas vezes, entendendo menos do que você imagina. No quarto ano de seminário, quando eu fiz o meu seminário na Betânia, o primeiro ano, se eu não queria fazer seminário, eu fiquei observando o orgulho, né? E no primeiro ano de seminário, na teologia, queridos, você se acha o teólogo, né? Se acha tal, agora eu sou o bambambam, agora eu sou o tal, eu sou da igreja inteira, eu sou teólogo, olha só. Primeiro ano de teologia, começou meu grego, meu hebraico. Segundo ano você começa, isso aí, eu sou fera. Mesmo eu vou nem português direito, nem grego, eu vou falar agora, sou top. Terceiro ano, a gente vai querer começar a fazer o quê? Quer começar a ensinar a galera, vai começar a ser o bambambam. Aí no quarto ano, queridos, você olha e pensa consigo: eu não sei nada.
eu descobri agora nesse quarto ano que conhecer a Deus é uma tarefa eterna. Eu descubro nesse quarto ano que eu estou com mais perguntas do que respostas. Porque Deus é eterno. Deus é maravilhosamente eterno. Eu sempre vou estar me renovando nele. Agora, Abraão, então, queridos, ele caminha uma caminhada com Deus, fazendo um pacto. Eu vou te buscar, eu vou andar contigo, eu entendendo ou não entendendo o que o Senhor vai fazer. Eu vou levar minha família nesse projeto, mesmo eu sabendo o que vai ou o que não vai acontecer. Se o Senhor disse para mim ir, eu vou. Bom, esse mesmo cara, a Bíblia fala, e quando Deus fala para ele, saia daqui e vá para lá, aonde eu vou te dizer no caminho, a Bíblia diz o seguinte, que Abraão acreditou. Abraão creu. Então a Bíblia fala que isso foi acreditado nele com justiça, ou seja, no momento que ele creu, naquele momento, a terra prometida aconteceu ali. O que é uma vida de fé? Não é eu alcançar algo, eu já alcancei quando eu acreditei no que Deus disse. Aí você vai ver o seguinte, olha o que significa Abrão, gente. Você vai ver que na caminhada com Deus, Abraão vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Olha que legal. Abrão significa pai grande. Ab, de Abba, rão grande. Aí Deus muda para Abraão. Ab, pai, Raão, multidões. Olha que interessante, gente. Antes então de Deus chamar Abraão, ele pensava nele. O negócio era ele. Era ele e a família dele. Olha para lá. Ele era um grande homem, André. Um grande homem. De caráter, íntegro, preocupado com a família. Um grande cara. Mas estava confortável isso. Estava muito confortável viver, sobreviver, plantar e colher só para o seu nicho. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, agora vou mudar teu nome. Eu não quero mais que você seja pai grande, eu quero que você seja pai de multidões. Eu quero que você use quem você é, a tua influência, todo esse teu poder, não só para a tua família agora. Pelo contrário, para o planeta inteiro. Aí, gente, você vai perceber o seguinte, que quando eu, por amor aos outros, por amor a mais pessoas, eu posso ter motivo para celebrar. Eu posso ter motivo para celebrar. Eu vou impactar não só a minha família, eu vou impactar várias outras pessoas. O ponto 1, então, vamos lá, o nosso ponto 1. Então, você escrever aí. Obedeça ao chamado de Deus, mesmo que doa. Todo chamado de Deus nos tira de nosso conforto egoísta. Olha só, gente, eu estou acompanhando bastante a galera das igrejas filhas, né? Aí eu acompanho Condor, acompanho Saba Sul e Juí. Gosto de falar com as pessoas da terra de lá. Né? Aí em Condor, por exemplo, gente, a gente descobre que em Condor, o povo desse município, eles, por exemplo, a maior igreja que tem lá, que é a luterana e a outra é a católica, se encontra 50 pessoas na missa, domingo, e lá 50 essa luterana, que é a mais maior. Por que será? Se a cidade aí tem 7 mil habitantes. Né? Aí você vai ver nas nossas igrejas, nós também estamos alcançando 10, 20 pessoas, a igreja da esquina alcança 12. Tem um cara que está 10 anos lá, cara, só tem 12 pessoas. Aí eu comecei a fazer algumas matemáticas espirituais para entender aquele povo. Chegando lá, nós precisamos entender o seguinte, que o povo de Condor, ele é um povo caseiro, ele gosta de ficar em casa. Ele gosta de ligar a televisão, comer o pão dele, chegar no trabalho, ali, segunda, sábado trabalha, né? Aí domingo, então, ele quer descansar. O que tu faz, então, para tu tirar esse cara de casa? Complicado, né? Em Sabaçu, falei com um cara da terra lá. O cara da terra falou assim, pastor, só para vocês entenderem, quando vocês chegaram em Sabaçu, todas as igrejas se uniram para falar mal de vocês na cidade. Todos
disseram, não vão lá, não vão lá, não vão lá, a igreja preta, a igreja do mundo, a igreja de festa, das drogas, é tanto codinome que eu quero fazer uma live agora, gente. Os 100 codinomes que te olharam para nós não existem. Beleza. Mas lá também, a galera gosta muito de cerveja, gosta muito de beber, gosta muito de ir em festa, gosta muito de drogas. Aí chega o senhor na igreja e pede assim, jovens, saiam das drogas, saiam da prostituição. Parem de ficar uns com os outros. Nós temos algo muito melhor a oferecer a vocês, que é Jesus. Cara, eu curto Jesus, mas não tanto de um beijo na boca. Essa luta, então, nós estamos tendo nas cidades. É uma luta que as pessoas não querem obedecer ao chamado de Deus. Elas não conseguem engolir a realidade que Deus é mais prazeroso que o pecado. Elas não conseguem aceitar o fato que Jesus me faz mais feliz que as minhas festas. As pessoas elas têm medo, elas olham para si e pensam, eu não vou me atirar para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou perder muita coisa. Os caras vão pedir para me fazer isso, os caras vão pedir para me abandonar isso. Então as pessoas elas calculam o que elas vão perder. Eu chorei no carro, estava vindo meu carrinho lá, eu falei, Senhor, todas as igrejas do planeta deviam estar cheias de gente. Porque o que há de melhor no planeta e fora dele se chama Jesus Cristo. Tem algo errado com esse planeta. Tem algo errado com as pessoas, Senhor. E ali eu pedi perdão, porque eu falei, Senhor, perdoe a humanidade, nos perdoe. Quando o Senhor está chamando para andar com a humanidade, mas essa humanidade prefere o pecado, a prostituição, a farra, o egoísmo, eles olham para aquilo que eles vão perder e não para aquilo que eles vão ganhar. Jesus, quando ele está chamando você, ele não diz que você olha primeiramente que você vai perder, mas o que você vai ganhar. E quando você percebe que você vai ganhar Deus, depois da tua morte vai ganhar a vida eterna, você não quer saber mais nada nessa terra. Mas agora quando começa, se eu ir para lá eu vou perder isso, se eu ir para lá eu vou perder, para de pensar em perder. Pense que tu vai ganhar. Me diga se você já sentiu a presença de Deus numa festa ou cometendo um pecado, Deus esteve ali. Se esteve, era chorando por ti. Porque do centro, quando você fuma uma maconha ali, ou um cigarro, ou bebe até cair, não sei, posso falar com alguém, não tem essa prática. Você sente a presença de Deus. Porque você sente, você podia estar na igreja, mas decidiu ficar em casa. Você, então, tem medo de entrar na dor daquilo que tu vai ganhar. E você continua perdendo e perdendo. Gente, é triste. É triste. Passei na praça, esses dias fiquei muito feliz, porque agora o pai do público, o GK, estão me mobilizando. Tu passa na praça, aquele círculo da praça. Eu circulei a praça. Lá, para a glória de Deus, o principal lugar são os jovens da vila. Glória. Né? Glória. Eu buzinei para eles, tal, que não me viram no início, depois se ligaram que era eu. Eu buzinei, tal. Passando aqui, tinha uns caras com bebida ali, com som alto, mulherado, com saia até aqui, beijo e tal. Do lado direito, quiosque para esquina do shopping, com outro tipo de pessoas. Aí tu vira o carro aqui, tu gosta de um daqui a pouco, porque tu olha, parece um zumbi no Resident Evil, né? Fazendo assim. Aí você olha e tu pensa, meu Deus do céu. Vindo com a minha esposa hoje, minha esposa mesmo, a gente gosta de conversar no carro. Gente, quem não tem filho vai entender o seguinte, você quer ter conversa às vezes, seus filhos só vão deixar você no carro. Hoje bota os dois na cadeirinha e sai conversar. Porque se dentro de casa é bem jovem, aí hoje, vindo para a celebração, eu falei, tu viu só, amor, que bênção que a nossa cidade ainda crê em igreja, ainda tem gente. Que eu passo nas igrejas, gente, eu fico feliz de ver gente nas igrejas. Eu fico feliz, a cidade de Panambi ainda acredita em igreja. Gente. Mas minha esposa falou o seguinte para mim, e eu concordo. Ela disse, Edson, será que nos domingos devemos ter no máximo umas 3.000 pessoas distribuídas em igrejas? Eu fui mais otimista, falei, amor, não, vamos lá, tem esse 5 mil dele. Porque nós temos 41 mil e poucas pessoas em Panambi.
Se nós contar todas as igrejas juntas no domingo, der 5 mil, porque todo mundo cair de joelho e chorar. Já pensou, né? Não adianta dizer, não, que top, hein? 5 mil, não. Nossa cidade tem 41 mil. Significa, então, que a maior parte está onde agora? Em casa, na praça, nos bairros, em outras cidades fazendo farra. Mais de 30 mil pessoas, então, que não estão em igreja, é isso? Vamos nos culpar, Marcelo? Não. A culpa não é nossa, a culpa é deles. Mas, se for possível, nós como igreja, atrair mais dinheiro também, você tem que atrair. Então, eu quando passo para as igrejas, eu sempre fico pedindo assim, Deus, lote essa igreja. Alguns passam para a nossa igreja, amaldiçoa a vida, né? Eu não, eu pego, quanto mais eu amaldiçoar, mais eu venho. Mas eu falo assim, Deus, abençoa essa igreja. Abençoa aquela igreja ali. Não importa se eles têm um estilo frio, um estilo fogo, um estilo pentecostal, um neopentecostal. Não interessa nem que batismo de criança, Senhor. Eles ficam perdoa depois lá, mas pelo menos fale com eles. Mas a maior parte não está em igreja, ou seja, Paulo, a maior parte da nossa cidade ainda está naquela. Eu vou perder muito se eu ir para a igreja. Eles não visualizaram o que eles têm a ganhar, gente. Agora eu fico pensando, Jesus volta, a trombeta toca. Eu vou escutar a trombeta com tipo uma nota de guitarra, distorção. Aí Jesus desce, todo olho verá, conforme a gente pegou aqui, e naquele momento se encerra o tempo, não tem mais o que fazer, né? Quem estava com Cristo sobe, quem não estava já era, não tem mais chance. Significa então que 5 mil sobem para mim e o restante fica. Aí esse restante vai queimar no inferno e vão dizer uns para os outros. Nós tínhamos tantas igrejas em Panambi. Nós tínhamos tantos pastores em Panambi. Nós recebíamos convite toda semana para PG, para Vibe, para Clube, para Kids, para Duplo, corajosos, mulher forte, e nós não fomos. Agora nós estamos destinados a queimar o inferno por toda a eternidade. Gente, ajuda nós aí. Para de pensar que é só o pastor nos livros pregar o evangelho, velho. Prega o evangelho na rua. Prega o evangelho aonde você for, cara. Porque ainda dá tempo de trazer essa galera comigo. Ainda dá tempo. Mas, no final, a decisão é deles. Ponto 2. Chamado de Deus é fazer Ele brilhar e não você. Abandone seus próprios desejos e paixões e viva os desejos e paixões de Deus. Queridos, quando você se converte, muitos se convertem na expectativa, né? Eu venho para a igreja e aqui na igreja vai ter tua esposa. Vem para a igreja que aqui todos os teus sonhos são realizados. Vem para a igreja que teus inimigos vão ser derrotados. Vem para Cristo que você vai ver que... E tal. E a gente fica, às vezes, imaginando que o sucesso nosso vai ser Deus fazer o que nós queremos. Glória a Deus que eu entendi bem rápido, depois que eu li toda a Bíblia, a primeira vez que eu li toda a Bíblia, no dia 7/7/2007. 3 séculos não pode esquecer. Terminei a Bíblia e eu entendi. Não é sobre mim, é sobre Ele. Entendi então que eu vou ser um grande sucesso celebrativo se na terra eu fazer o que Ele quer. E aí eu pedi, Deus, o que o Senhor quer de mim? E Deus disse, que você seja pastor. Aí, estou com o pastor. Isso é loucura, essa igreja, só vou me incomodar. Imagine, eu sou perseguido toda assim. Ou sou perseguido pessoalmente, ou sou perseguido em rede social. Aí, se eu não estou na rede social de tal pessoa, os que estão tiram um print e mandam. Então, todo dia, toda semana, eu recebo pancada, esse pastor não sei o quê, esse pastor não sei o quê. Me chama de pastorzinho agora, esse pastorzinho não sei o quê. Aí eu falo e digo, Deus, o Senhor sabe que eu estou nessa por causa do Senhor. Eu nunca pedi para ser pastor. Eu nunca fui atrás. Meu sonho é ser pastor. Eu
Eu tinha outros sonhos, uma hora de conversa. Mas Deus disse, eu quero que você seja assim. Eu falei, Deus, você não tem capacidade. Eu não vou conseguir. Eu não sou como esses heróis da fé. E Deus, era isso que eu queria que tu falasse. Tu não vai conseguir, mas eu vou conseguir resistir. Aí, o que me faz, então, permanecer na fé firme? Eu podia ter qualquer outra profissão. As pessoas não me amavam. Eu podia ser um cara normal, que não cutuca o pecado das pessoas, que não prega em púlpito. Eu podia abrir um empreendimento, Matione. Meu Deus! Vender para todo mundo. Ser amigo de todo mundo. Eu podia fazer isso, queridos. Mas Deus disse, para ti não. Eu quero que você, eu lembro até hoje, quando eu li Jeremias, Deus me colocou um texto. As minhas palavras na tua boca vão ser como fogo. Aí, eu entendi. É Ele em mim. É o que Ele tem. Então hoje eu vou dizer a vocês que eu estou no centro da vontade de Deus. Lá no Chile, aquela vez, aquele tiroteio que estava lá, eu disse, não vai pegar em nós. Gente, você acha, alguns dizem assim, ai, não, eles viajaram de novo. Turismo. Vai lá em Santiago, vai lá em nós. Para você ver o turismo lá em La Paz, na Bolívia. Eu no avião, senti que o avião subir, turbulência. Meu Deus, eu lembro da Letícia, pastor, para Santiago é uma leve turbulência. Parece que o avião deu os 3 mortos. Eu só dizia, Deus, eu estou aqui por causa de ti. O projeto A Viva Plente é teu. Obrigado por isso. Estamos lá no meio da praça, agora dando um tiro. Aí os caras falam, é turismo. Como quero levar essas pessoas junto comigo, né, tia? Eu quero levar. Ainda mais nós fomos para o Irã. Eu estava louco para ir para o Irã. Só que Deus não, lá tira Deus. Eu falei, eu quero ir para o Irã. Não, nem para o Irã. Pode achar que eu sou louco, mas é lá que ele está. Deus não, vai ter o tempo. Siga agora para Venezuela, né? Ou ontem. Mas por que isso, gente? É porque não é sobre mim, é sobre Ele. E eu estou falando com vocês aqui hoje, que se você quer ter um sucesso na tua vida, não é o que você sonha, o que você projeta, é o que Ele sonha e projeta para ti. Se você não descobrir isso, tu pode ser até um sucesso na tua área de desobediência. Mas todo sucesso sem Cristo é um fracasso humano. Prefiro ser pobre, mendigo, sendo esse o chamado de Deus, do que o rico afortunado estando para o diabo de maldade. Ponto 3. Você foi chamado, então, para influenciar pessoas. O propósito de Deus ao te chamar é te usar como instrumento para impactar milhares de pessoas. Nunca mais me esqueço uma vez um professor que me ensinou que havia um homem no Canadá que tinha morrido, Jonas. Ele morreu, ele morava sozinho e morreu. Encontraram aquele homem morto depois de mais de 15 dias, porque o cheiro estava insuportável na região. Aí encontraram o cara morto para poder tirar o cheiro. Naquele velório, quase ninguém foi, a não ser os fúnebres ali. Um e outro foi obrigado a ir, porque era mãe, pai, filho. Aí uma pessoa perguntou para aquelas pessoas do bairro, o que aconteceu que vocês não viram que ele morreu? É que nunca via ele. A vida dele era só casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Nós convidávamos ele para vir na igreja e dizer, não, nós temos que trabalhar. Nós convidávamos ele para jantar em nossa casa, nós temos contato e conhecimento um do outro, não tem que trabalhar. Então a vida dele foi casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Chegou um momento que nós nem lembrávamos mais quem ele era. Então, para nós, ele já estava morto já. Nós não via ele. Nós não tínhamos acesso a ele. Então, quando ele morreu, para nós não mudou nada, nós não via o cheiro do seu corpo morto que nos levou até onde estava. E aí, gente, tem uma coisa que nunca mais eu me esqueci. O professor perguntou o seguinte: e você? No dia do teu velório, se você pudesse ver o teu velório, as pessoas vão estar dando suas últimas homenagens para ti, vai ter muita gente no teu velório lá, ou para as pessoas
tanto fez ou tanto faz, porque você nunca foi nada mesmo. Você nunca representou nada, você nunca ajudou ninguém, você nunca salvou ninguém, você nunca foi generoso com ninguém. Então, bem no fim, você vivendo ou morrendo na mesma situação. Eu não quero isso para mim. Eu quero que o dia que eu partir, eu tenha deixado o meu legado. Eu tenha deixado a marca do fogo e posso partir em paz. Eu não sei você, mas Deus não nos chamou para impactar só nós e nossa família. Ela nos chamou para impactar o mundo. E isso não é só para mim, isso é para você. Jesus disse: ide por todo mundo. Disse para os pastores, nem tinha pastor na época. Disse para os discípulos, mais ou menos assim: ide por aonde você puder ir. Dê o teu melhor que você puder com o meu reino. E aí você gerou um impacto.